A frustração do torcedor do Real Madrid explodiu de um jeito que ninguém consegue fingir que não viu neste sábado, 17, no jogo contra o Levante, um time que está ameaçado de rebaixamento e que, teoricamente, era para ser carne de pescoço fácil para o gigante espanhol. Só que o Santiago Bernabéu não estava com clima de festa, não. Estava com clima de cobrança, de impaciência e aquele sentimento pesado de que a paciência acabou. E quando a escalação apareceu no telão, antes mesmo da bola rolar, o recado veio alto. Vaias. Vaias que ecoaram pelo estádio e que, desta vez, atingiram principalmente 3 nomes que normalmente seriam intocáveis: Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Valverde. Agora me diz, quando o Bernabéu vai a jogadores desse nível, o que isso significa? É simples. Significa que o torcedor está no limite. Não é uma vaia daquele dia, não é uma vaia isolada. É um acúmulo, é um protesto em forma de som. E no caso do Vinícius Júnior, é algo que vem ficando cada vez mais frequente, como se o estádio, que já foi abrigo, estivesse virando tribunal. E aqui entra o ponto que mais pegou. Porque vaiar durante jogo, vaiar quando erra, quando segura demais a bola, quando tenta um drible a mais, beleza, isso sempre aconteceu no futebol e vai continuar acontecendo. Só que o que mudou é a repetição e o foco. O torcedor do Real quer resposta agora. Quer atitude agora. Quer entrega agora. E foi justamente nesse clima que o jogo contra o Levante rolou. Um jogo que, para muita gente, não era só mais uma rodada. Era um teste de caráter, de personalidade, de postura. E em especial para o Vinícius Júnior, porque ele entrou em campo sabendo que seria observado em cada gesto, em cada reação, em cada expressão facial. Só que o que aconteceu no final do jogo foi o que virou a história do sábado, porque enquanto os outros jogadores ficaram no gramado para aplaudir o torcedor, agradecer apoio, mostrar respeito e cumprir aquele ritual que é quase sagrado no Real Madrid, Vinícius Júnior simplesmente foi direto para o vestiário, sozinho, sem olhar muito, sem esperar, sem estar junto dos companheiros naquele momento. E aí, meu amigo, aí a torcida viu, sentiu e interpretou do jeito dela. Ele não liga, ele está de birra, ele está se colocando acima do clube, ele não respeita o Bernabéu. Mas calma, calma, porque isso aqui é Real Madrid. Álvaro Arbeloa, o novo técnico do Real, não ficou em cima do muro. Ele deu uma declaração forte, direta, com cara de vestiário, e deixou claro que não vai aceitar esse tipo de comportamento virar rotina. Segundo Arbeloa, a torcida tem o direito de cobrar, tem o direito de se frustrar e, principalmente, tem o direito de ser respeitada. E aí veio a frase que virou o assunto do pós-jogo. Se você veste essa camisa, você representa milhões. E quando o apito final toca, você fica, você agradece, você encara, você não corre. No Real Madrid, ninguém foge. Olha o peso disso. No Real Madrid, ninguém foge. Isso é declaração de técnico que quer impor cultura, que quer impor disciplina, que quer recolocar a ordem num time que, nos últimos meses, ficou emocionalmente instável. Porque não é só tática, não é só treino, não é só esquema. É emocional, é postura, é mentalidade. Arbeloa deixou claro que entende o lado humano do Vinícius. Disse que sabe que o brasileiro vem sofrendo pressão, que está lidando com críticas pesadas e que existe um desgaste natural de quem vive no centro do furacão. Só que, na visão dele, isso não pode ser desculpa para quebrar um símbolo do clube, a conexão com a torcida. E ele foi além. Falou sobre liderança, falou sobre responsabilidade e soltou outra pedrada. Eu defendo meus jogadores sempre, mas eu não defendo atitudes que colocam o jogador acima do escudo. Essa frase é uma facada elegante, é um aviso e, ao mesmo tempo, é justo, porque uma coisa é defender o atleta do racismo, da injustiça, do exagero da mídia. Outra coisa é defender quando o próprio atleta dá munição para o problema crescer. E o que o Arbeloa fez aqui foi separar duas coisas que muita gente mistura. Ele não atacou o Vinícius como jogador. Pelo contrário, ele elogiou o talento, elogiou o impacto, elogiou o que o Vini representa tecnicamente, mas deixou claro que, no Real Madrid, o talento não te dá imunidade de comportamento. E isso tem tudo a ver com o momento do clube, porque o Real vem de turbulência, de troca de comando, de pressão diária, de cobrança interna e externa. E em fase assim, ou o elenco se une e vira um bloco, ou vira um amontoado de estrelas, cada uma com sua própria narrativa. E se tem uma coisa que o torcedor do Real odeia, é isso. Jogador com cara de "tô nem aí".
Mesmo que não seja verdade, a imagem pega. E o Vinícius, saindo direto para o vestiário, alimentou essa imagem. Agora, eu vou te falar uma coisa com sinceridade. Eu consigo entender o lado do Vini também. Não é simples ser vaiado no próprio estádio depois de tudo o que ele já fez. Não é simples ser o cara que carrega jogos importantes, que decidiu Champions, que virou símbolo da nova geração, e mesmo assim ser tratado com impaciência. Só que futebol de elite é isso. Real Madrid não é clube que entende. Real Madrid é clube que exige. Aqui a régua é brutal. Aqui o torcedor te ama num dia e te cobra no outro. E se o jogador não tiver casca emocional, ele se perde. E talvez o Vini esteja justamente nesse ponto. Emocionalmente cansado, exausto, saturado. E quando alguém chega nesse nível de desgaste, qualquer vaia vira bomba. Qualquer olhada vira provocação. Qualquer cobrança vira ofensa pessoal. Mas aí entra o papel do técnico. E Arbeloa já mostrou que ele quer ser esse cara que controla o vestiário antes que vire caos. Ele disse que vai conversar pessoalmente com Vinícius, olho no olho, que vai cobrar o que precisa cobrar e que vai proteger o jogador naquilo que for justo proteger. E aí ele mandou a mensagem mais importante: eu preciso do Vinícius feliz, eu preciso do Vinícius com fome, eu preciso do Vinícius com orgulho de estar aqui. Mas eu também preciso do Vinícius respeitando quem paga ingresso, quem canta, quem sofre, porque ninguém ganha nada sozinho. Isso é perfeito, porque não humilha, mas também não passa pano. O problema é que o episódio de hoje não é só um gesto. Ele vira símbolo de uma relação que está se desgastando. Vinícius e o Bernabéu. E quando isso acontece, vira uma bola de neve, porque o torcedor começa a reparar mais, o jogador começa a sentir mais, o estádio vira mais pesado. E o pior, isso respinga no elenco inteiro, porque quando um jogador se desconecta do torcedor, o time perde energia, perde aquele empurrão invisível. E o Real Madrid vive disso também. O Bernabéu é parte do jogo. Arbeloa sabe disso. Ele jogou lá, ele viveu lá. Ele sabe que o Bernabéu é o lugar que te dá tudo, mas também te tira tudo se você não corresponder. E olha como o sábado terminou com um cenário bem perigoso. O torcedor vaiou, o jogo teve clima tenso, e o principal ídolo do ataque do Real saiu do gramado sem agradecer, deixando um recado silencioso que foi interpretado como afronta. E agora? Agora o Arbeloa vai precisar trabalhar mais fora de campo do que dentro. Vai precisar recuperar a relação do Vini com a torcida, e isso não se recupera com discurso vazio, não. Se recupera com gesto, com atitude, com humildade, com entrega. Porque o Vinícius é gigante, mas a camisa do Real é maior. E o Arbeloa fez questão de lembrar isso hoje. Então eu quero ver o que vai acontecer no próximo jogo. Quero ver se o Vini vai estar mais ligado. Quero ver se ele vai correr mais, pressionar mais, jogar para o time. E principalmente, quero ver se no final ele vai ficar no gramado, aplaudir, agradecer e mostrar que entendeu o recado. Porque se ele fizer isso, ele retoma a conexão. Se ele insistir em sair, em se isolar, em reagir com orgulho ferido, aí, meu amigo, aí o Bernabéu vai engolir o cara. E não é o que ninguém quer. Nem o clube, nem o técnico, nem a seleção brasileira, nem o futebol. Vinícius precisa ser protegido sim, mas também precisa ser inteligente, porque talento sem controle emocional vira problema. E no Real Madrid, problema não dura muito,